Olá pessoal, Janaína Chiaradia, Doctor in Loco, episódio número 24, parte número 2. Se você não acompanhou ainda a parte número 1, vai lá que já está à tua disposição. Hoje a nossa convidada especial é Juliana Conte, aqui de Jaraguá do Sul. Hoje nós estamos gravando aqui na minha cidade querida de criação, né, Ju? É isso Nós já estamos aí. aqui. Autoconhecimento, a importância dele para a efetiva saúde. Mas, Ju, você já compartilhou conosco, já da tua formação por ali, a gente já sente essa importância do autoconhecimento. Para eu atingir isso, eu tenho que buscar algumas características, talvez de momentos em que eu estou precisando de um auxílio. Como você consegue identificar os primeiros sintomas de quem está precisando buscar? Bom, vamos lá então. Uma honra estar aqui novamente, falando de um tema que eu realmente amo, um tema que tem transformado a minha vida, Sim. no sentido de deixar a minha vida melhor. E a Jana falou sobre a importância do autoconhecimento, e eu reforço aqui essa importância, porque quanto mais eu me conheço, melhores decisões eu faço por mim, melhores escolhas. E se eu estou bem, o meu redor está bem. Então percebe que o autoconhecimento é, é uma decisão de auto-amor, Sim. não é egoísmo. É quando você escolhe se cuidar, quando você escolhe se conhecer, se priorizar, é a melhor coisa que você pode fazer por você e pelos outros. Principalmente as mulheres, eu faço um alerta aqui, têm dificuldade em se priorizar, Sim. se sentem culpadas porque eu vou deixar meu filho, eu vou, né? Se eu estou sendo uma boa profissional, não estou sendo uma boa mãe. Se eu estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa. E se eu estou cuidando de mim, então eu estou sendo péssima em tudo, né? Mas assim, esse até foi uma chave que eu consegui transformar na minha vida, ativar, de que quando eu estou cuidando de mim, é o maior ato de auto-amor. Auto-amor para mim e para os meus, porque eu estando bem, é isso que eu vou entregar para quem está comigo. Seja para o meu marido, seja para os meus filhos, seja para minha equipe, meus colegas de Sim. trabalho, para qualquer pessoa que for cruzar comigo, o meu ambiente de trabalho, né? Agora, se eu não estou bem, tudo que eu fizer vai levar um pouco dessa bagunça. Então, a importância desse autoconhecimento, da autoconsciência, da gente ter ciência de como a gente funciona, né? E aí vem essa questão que você me perguntou. Quanto mais eu me conheço, mais rápido eu consigo identificar que algo não está legal e precisa de ajuda, né? Mas se você ainda não se permitiu estar nessa conexão com você, nessa reconexão, alguns sinais que eu entendo que são bem importantes, que vão te dar algumas pistas de que algo não está bem, principalmente na sua saúde emocional e mental. Primeiro, né, aquela irritabilidade constante. Então, se você vive irritado, vive com muita raiva, descontando nas pessoas, depois se arrepende, é um sinal de desconexão, principalmente. Tem a questão também de você não saber lidar muito bem com as suas emoções, o esgotamento, a sobrecarga, o cansaço, e já não é mais só um cansaço físico, é um cansaço mental. Sabe aquelas coisas assim, ó, que você sempre adorou fazer, Sim. sempre teve energia para fazer, mas de repente nem aquilo mais é legal, aquilo não te nutre mais. Então, esses são pequenos sinais de que algo não está bem, de que a gente precisa olhar para isso. Sinais de ansiedade, por exemplo, né? A gente vive num contexto muito triste. O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Olha só. Então, a Isso é gente, estatístico, não? estatístico, sim. Nós vivemos no país mais ansioso do mundo e nós somos o quinto país em depressão e o segundo país em burnout. Olha só. Na parte do burnout, a gente só perde para o Japão. E os índices em mulheres são ainda muito piores, né?
Então, a gente já vive nesse ambiente. Que triste constatação, né? É muito triste. Então, assim, a gente precisa estar atento, orar e vigiar, né? Porque já estamos nessa loucura. E essa aceleração não vai parar. Não. A gente vê as tecnologias, os avanços e tudo mais. Então, isso eu vejo que é dali para pior, né? Então, como é que a gente faz? E não adianta a gente achar que a gente dá conta de seguir essa aceleração, porque é humanamente impossível, por isso que já temos a IA, máquinas aí criando de forma muito mais rápida do que os humanos. Então, a gente precisa manter o nosso centro, a gente precisa buscar esse lugar de paz através de pequenas pausas, de reflexões, de autoconhecimento, de terapia, de escuta, né? De espaços saudáveis. Então, assim, autoobservação. Você precisa olhar para você, né? De noite lá antes de dormir, faz um review lá do teu dia, percebe como que foi, quais foram as tuas decisões, como você estava, como que você reagiu com algumas pessoas. E às vezes você vai começar a perceber e falar, nossa, aqui eu dei mancada. Poxa, aqui não foi legal. E normalmente a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama. Pior que é né? verdade. E aí depois a gente se arrepende. Fato. Mas a questão é, beleza, você fez, se arrependeu, e o que você vai fazer com isso para você não fazer de novo? Ou você simplesmente coloca embaixo do tapete, ignora e tá volta tudo para a bem. correria. Uma hora a vida vai te cobrar, a conta sempre vem, né? E sabe o que é interessante, Ju? Me corrija se eu estiver errada. Essa desconexão de nós mesmos, né? E a gente tem que buscar identificar esses sintomas que você colocou ali, automaticamente vai levar ao desequilíbrio. E aí, com o desequilíbrio, a minha vida pode realmente ficar extremamente prejudicada, sem falar dos outros. É isso mesmo? É isso. Porque assim, percebe você aí, se você não passa a vida inteira querendo agradar o outro. Então, né, homens e mulheres, mas mulheres eu atendo muito e eu me vejo também nesse lugar de sempre a gente querer agradar, né, de ser a boazinha, de fazer tudo pelo outro. Só que sempre que eu tô querendo agradar o outro, muitas vezes eu tô desagradando a mim. Então, nessas escolhas de agradar o outro, eu vou deixando de ser quem eu sou. E esse deixar de ser quem eu sou em várias pequenas doses vai gerando uma desconexão com quem eu sou de verdade. E aí, às vezes, eu sou tantas, mas eu já não sei mais quem eu sou de verdade. E isso é que o nosso corpo sente, a nossa alma sente essa desconexão, né? Porque você não está vivendo de acordo com a sua verdade. E aí você começa a sentir algo que às vezes você não consegue explicar. Ai, eu sinto um vazio, eu sinto uma desconexão. E às vezes até se culpa do tipo, meu Deus, eu tenho tudo. Como assim? Eu não posso me sentir assim, eu não tenho esse direito. Tem esse direito e é a vida te chamando para parar e para olhar para dentro de você, né? O que você realmente quer, quais são as tuas escolhas, os teus desejos, os teus sonhos, né? Porque a gente vive muito o sonho do outro, faz para o outro, mas e eu? Como é que tá isso, né? E se a gente... É muito triste você chegar no final da vida, olhar para trás e ver que você não fez nada daquilo que você gostaria. E eu acredito que quando a gente chega no final da vida, a gente chega num lugar de mais sabedoria, de mais maturidade e vem essa consciência, né? Então, o meu movimento é falar, gente, vamos olhar hoje. A gente tem uma vida maravilhosa para viver. E como seria o mundo se cada pessoa tivesse no seu centro, vivendo a sua máxima potência e entregando para o mundo aquilo que ela veio para entregar? Eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor do que o que ele é hoje. Não, com certeza, até porque você pegou em um ponto que eu acho que é muito salutar, que é a questão da autoculpa, que acaba não concedendo espaço ao auto-perdão. As pessoas têm dificuldade para perdoar, fato, tudo bem. Chega um ponto que eu já perdoei, né? Consigo falar agora até com pessoas ou de pessoas, porque eu perdoei. Mas e o auto-perdão? Por ter se permitido, às vezes, passar por aquilo.
é que fica às vezes camufladinho ali. Exato. E aí a gente precisa ter consciência sobre isso, né? Porque o não perdão, vamos dizer, essa dor, ela está ocupando um espaço dentro de você. Então esse espaço está ocupado. E às vezes a vida está querendo te entregar tanta coisa legal, tanta coisa nova, mas não tem espaço, porque você está preenchida de mágoas, de dores. E a gente precisa olhar para isso e ressignificar, tirar e limpar. Então o perdão, ele é para você. Porque às vezes a outra pessoa, ela nem vai saber, porque você não tem mais contato, ou essa pessoa nem está mais aqui entre nós, às vezes já está em outro plano divino, e você carrega essa dor. Então o perdão, ele liberta você e ele abre espaço, né, para você receber outras coisas. É maravilhoso, assim, então é um processo, é uma coisa que não é do dia para a noite, mas existem técnicas, existem nada melhor do que a conversa, do que a fala, do que o direcionamento para a gente tomar consciência, voltar naquela situação aonde o fato aconteceu, agora sem envolvimento emocional, porque eu já não estou mais vivendo aquelas dores de fato, eu já caminhei, eu já estou numa outra versão, então a gente consegue facilitar esse processo do auto-perdão e é libertador. E a culpa que você trouxe, acho bem legal falar sobre ela, e aí eu volto na questão das emoções, que a gente não sabe se relacionar com as nossas emoções. Eu tenho estudado, né, sobre as emoções de uma forma onde temos 4 emoções básicas: medo, tristeza, raiva e alegria. Todas as demais, angústia, vergonha, culpa, vão surgir de um combinado entre essas 4 emoções. E aí a gente aprendeu que raiva, medo e tristeza é negativo e alegria é positivo. Não é bem assim, né? Eu tenho estudado e concordado muito sobre o que tenho visto, sobre a neutralidade das emoções. Então, as emoções são neutras, elas trazem uma informação, elas trazem uma energia, e é o nosso coração que vai definir o que essa emoção está sendo para mim agora. Será que é positiva? Será que é negativa? Porque, veja, alegria demais, euforia, algo sem controle, também não é legal. Sim. Né? Então, o medo vem para te alertar sobre algo. O medo é um guardião. O medo vem para que você possa se planejar melhor para as coisas, estar mais atenta, né? Até impulsionar. Impulsionar, e ele não pode te paralisar. Então a gente precisa, de novo, autoobservação, olhar para mim, entender, nossa, eu estou paralisada pelo medo, eu preciso de ajuda, né? A tristeza. Tristeza é um momento que vem para que a gente se recolha, para que a gente se reconecte, para que a gente chore de fato, né? A gente tem o choro aí a nosso favor, precisa se permitir chorar, né? E a raiva também, ela vem quando a gente percebe que algo importante para a gente foi violado, a gente se sente injustiçado e aí a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? De fato. E aí você falou da culpa, e algo que eu tive acesso com a minha mentora bem recente sobre a culpa não serve para nada. Ela não traz nada de evolução. Ela só traz um peso e você não faz nada com aquilo, diferente da autorresponsabilidade, por exemplo, né? E aí, freio de mão, puxei. E aí, se a gente lembrar dessas 4 emoções básicas e a gente dissecar essa culpa, a gente vai chegar talvez em 3 emoções: medo, raiva e tristeza. Ou seja, sinto medo do que pode acontecer comigo diante do que fiz, então me sinto culpada. Sinto raiva de mim mesma por ter feito o que fiz e aí me sinto culpada. E me sinto triste pelo que eu causei na vida das pessoas envolvidas e então me sinto culpada. Então a culpa não me traz nada, mas se eu olhar para a informação e para a mensagem que chega através do medo, da tristeza e da raiva, eu consigo transformar essa culpa em algo para construir algo novo. Exato. Então esse conhecimento emocional para mim ele é tudo na vida. Ajuda a ressignificar tantas situações que nós precisamos na vida,
porque temos que entender que não somos perfeitos e vamos errar, tentar evitar praticar os erros que já foram cometidos em outros momentos, contudo, se permitir viver. Exato. E que isso é difícil, a gente sabe. Fácil aqui é falar, né, gente? Mas aí que vem, Ju, a questão de viver com leveza para descobrir meu propósito. Isso. Porque assim, a vida é altos e baixos. Sim. A vida tem perrengue e vai ter, porque é nesse momento que a gente acaba também evoluindo, né? Se a gente escolhe passar por esse lugar entendendo, tá, o que a vida tem para mim aqui agora? O que eu tenho que aprender com isso? E aí a questão da leveza, leveza é uma palavra que eu uso muito na minha comunicação. E leveza para mim não é sobre você fazer menos, não é sobre você trabalhar menos, não é sobre você entregar menos, mas é sobre você viver com presença aquilo que você faz. Você está consciente daquilo que você faz. E aí você está o tempo inteiro se observando e se questionando. Faz sentido isso para mim ou não faz? E quando eu começo a me conhecer e fazer melhores escolhas com base naquilo que faz sentido para mim, que eu quero, que eu acredito, tudo fica mais leve. Mesmo o desafio que se apresenta, eu olhando por esse viés de aceitação num primeiro momento e de, ok, isso se apresentou na minha vida, e agora? O que eu tenho que aprender com isso? Mesmo passando por desafios, fica mais leve, né? Não quer dizer que não tem problema, não é mar de rosa, mas é como você encara a situação. E se você se conhece, se você conhece os seus recursos internos, você consegue passar por isso com mais leveza e aí se conectar mais com o teu propósito, porque assim, veja, a gente chegou hoje aqui onde a gente está por escolhas que a gente foi fazendo na nossa vida, né? Então hoje a gente vive uma vida com base em escolhas que eu fui fazendo no meu passado. Então, se eu sei disso, quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje, sabendo que esse futuro vai se manifestar amanhã, depois, daqui 1 ano, 2, 3. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu começo a me questionar. Tá, isso aqui me aproxima do que eu quero ou me afasta? Ah, me afasta. Então, não quero. Ou não, vou ficar aqui por um tempo porque eu preciso, enfim, tenho ganhos secundários, né? Mas é você viver a vida presente no que você está fazendo, no que você está escolhendo, e não simplesmente, todo mundo faz isso, então eu também vou fazer, né? Esses movimentos de manada, esses movimentos coletivos. Então, aí você começa a se questionar, poxa, mas é lá que eu quero chegar, isso aqui está me levando para lá. Pelo menos ter a consciência. Você pode escolher continuar indo por aqui, mas saiba que vai demorar mais para você chegar lá. Então, a questão do autoconhecimento me traz leveza, assim, nesse sentido, sabe? E principalmente pós-pandemia, que nós já estávamos falando, teve uma invasão, né, de informações, redes sociais. A nossa vida, ela está conectada e que bom, por isso nós temos a Inloco, que está aqui hoje. Contudo, essas informações, elas podem contribuir e muitas delas não. Como que eu consigo trabalhar, Ju, com esse excesso de informações que nós temos e essa busca pela minha saúde mental? Então, é bem o que você falou, né? A gente vive num mundo que nos estimula o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo sendo estimulado por algo. E isso afeta muito o nosso sistema nervoso, que é aí onde a gente sente que a gente está sempre ligado, né? Porque a gente tem que estar sempre dando conta de todas as notícias, as coisas, a vida de todo mundo, a rede social, enfim. Então a gente está o tempo inteiro conectado com isso. Tem muita coisa boa, que é maravilhoso, né? A gente consegue estudar muita coisa, conhecer, mas a gente precisa tomar muito cuidado, entender quais são os nossos limites. Então, aqui sim entra a palavra desconexão, né? Aqui a gente precisa desconectar para reconectar, né? Então, aqui a gente faz o caminho contrário. É sobre você, sim, criar momentos de pausa na sua rotina. A gente tem vários estudos, Jana, falando dos benefícios que a gente tem
quando a gente faz pequenas pausas durante o dia, né? Benefícios para o cérebro, benefícios para a nossa saúde mental. Então, é sim a gente cuidar da nossa saúde física. Tem a questão do sono. Muita gente está sofrendo com o sono porque passa o dia inteiro se estimulando de várias maneiras, desde o café de uma forma errada até informações e tudo mais, e aí à noite quer deitar na cama, quer dormir. Aí o sistema está totalmente estimulado, Pane no sistema. precisa relaxar para entrar em processo de sono, não consegue. Aí é remédio para dormir, remédio para se manter acordado e remédio para tudo que é coisa, né? Eu falo, não sou contra remédios, inclusive falei no nosso episódio 1, sou farmacêutica de formação, mas eu trabalho muito com a questão da prevenção. Então, sim, é criar esses momentos, encontrar coisas que você gosta de fazer, que te dão prazer, né? Fazer mais disso, estar na natureza. A natureza é a nossa recarga natural, assim. Então, igual você coloca o celular na tomada para carregar e a gente botar o pezinho na grama e ficar um tempo ali contemplando, né? A Exatamente. gente perdeu a noção das coisas, né? Hoje em dia a gente não consegue mais sentir alegria no simples. A gente não Observar. consegue, exato, a gente não consegue contemplar algo e enxergar beleza. A gente precisa sempre de muito estímulo e aí a gente quer mais daquilo. Então, esses pequenos momentos, assim, sabe? É um início, eu diria. Um respirar. Um respirar, que ainda temos a parte número 3, onde a Juliana vai trazer para nós um pouco mais esse autoconhecimento dentro das empresas, autocura. Então, não deixe de acompanhar a parte número 3, porque ainda precisamos de um mergulhar mais profundo nesse tema, não é, Ju? É isso aí. Não deixe de acompanhar aqui na Inloco.